96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Sexta-feira, 13 de abril, em Teresina tem Raimundos. Isso mesmo, Raimundos em Teresina. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II, a partir das 22 horas. Raimundos, em um show imperdível. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II. Participação Retro Rock. Ingressos antecipados mais baratos nas bancas O Joel. Informações 9400-4310. Apoio FM Universitária. Em Teresina, 11 horas e 20 minutos. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Quinta-feira, 12 de abril, e começamos mais um Universitário Esportivo. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No boletim de hoje, você confere novidades da Liga Universitária, Handball, Rugby e UFC. E no Bola na Rede, você confere as novidades no futebol, além do resultado dos jogos de ontem, e fica sabendo quem joga hoje com comentários de Flávio Meirelles. Continue sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Processo seletivo simplificado de acesso aos cursos da educação profissional técnica de nível médio, PACEP 2012. São 6.000 vagas distribuídas em 18 cidades do Maranhão. 13 cursos técnicos gratuitos com duração média de 20 meses. Inscrições no site www.ema.br/PACEP 2012 no período de 19 de março a 13 de abril. Mais informações: 0 Operadora 98 2106 8974 8781 9057 e 8264-7840. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E vamos aos resultados das competições da Liga Universitária, os jogos de ontem. No futsal feminino, a Facol de Pernambuco venceu o time da UFP por 6-1. No futsal masculino, o time da CEUT ganhou pelo placar de 4-3 do time da Unifor do Ceará. No vôlei masculino, a Federal do Pará ganhou da Federal do Piauí por 3-2. No handball feminino, a CEUT venceu a CEAP do Amapá pelo placar de 24-21 e o handball masculino da Federal perdeu para a Federal do Ceará por um gol de diferença, 23-24. A etapa Norte-Nordeste reúne 9 estados das duas regiões e está sendo disputada em Belém. Hoje é dia de definições. Hoje o vôlei, o handball e o futsal masculinos vão conhecer os semifinalistas que disputam uma vaga na decisão da Liga de Quadras no mês de junho, em Goiânia. Após fracassar na tentativa de garantir vaga nos Jogos Olímpicos de Londres, Javier Garcia Cuesta não é mais o treinador da seleção brasileira masculina de handball. O espanhol, que ainda era coordenador das seleções nacionais, optou por deixar os cargos após a fraca campanha no Pré-Olímpico de Gotemburgo, onde o Brasil perdeu para a Suécia e Hungria e venceu apenas a Macedônia. Cuesta alegou motivos pessoais e profissionais para deixar o comando técnico brasileiro. Comandando a seleção brasileira, Cuesta conquistou o 4º lugar no Torneio da França em janeiro de 2010, o título inédito dos Jogos Sul-Americanos de Medellín, na Colômbia, em março de 2010. Também conquistou a medalha de prata no Pan-Americano de Seleções do Chile em junho de 2010, o 21º lugar no Mundial da Suécia em janeiro de 2011 e foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em outubro de 2011. E a Confederação Brasileira de Rugby anunciou a celebração de um entendimento com as federações de rugby de Canterbury e o Crusaders da Nova Zelândia, com a finalidade de auxiliar o desenvolvimento do rugby no Brasil e a implementação do programa de alto rendimento da Confederação. O Crusaders é uma equipe neozelandesa profissional de rugby sediada em Christchurch que disputa o torneio Super Rugby. Trata-se da equipe mais exitosa na história do Super Rugby, com 7 títulos. Tabai Matheson, o Tabs, ex-All Black, técnico e educador de técnicos, chega hoje em São Paulo para iniciar os trabalhos com a gestão da CBRU, visando o preparo de um relatório de avaliação preliminar, bem como liderar os treinamentos da seleção brasileira masculina.
Segundo o presidente da CBRU, Sami Arap, o Brasil terá uma oportunidade única para aprender as melhores práticas do Crusaders e desenvolver soluções que incluem educação e competição de alto nível. Trata-se de uma fantástica oportunidade para a história do esporte brasileiro. E depois de 40 dias sem eventos, o UFC volta nesse sábado estreando em um novo país. Pela primeira vez, o maior evento de MMA do mundo vai estar na Suécia, com o UFC Unfuel TV 2. E o combate principal contará com o lutador da casa contra um brasileiro. Alexander Gustafsson vai lutar contra Thiago Silva. E o clima não está bom entre eles. O sueco criticou a postura do brasileiro dentro do octógono ao dizer que Thiago é um grande lutador, mas não é um bom esportista. Mas Gustafsson sabe que terá trabalho contra Thiago Silva em Estocolmo e se disse preparado para enfrentá-lo e já montou a estratégia para encarar o brasileiro. Ele se diz muito mais técnico na trocação que Thiago, mas sabe que ele tem muita força e não pode subestimá-lo. Por isso, vai manter a guarda sempre alta. E após 28 rodadas, o Novo Basquete Brasil finalmente chega aos playoffs. Já foram divulgadas as datas e horário dos confrontos das oitavas de final da competição, que já começam nesta sexta-feira. A abertura da fase final será entre Limeiro, 9º colocado na primeira fase, e Joinville, 8º melhor time do torneio. São José, Pinheiros, Brasília e Flamengo, que ficaram na primeira, segunda, terceira e quarta colocação, respectivamente, na primeira fase, já tem lugar garantido nas quartas de final do NBB. No sorteio dos confrontos pela Copa Davis, ficou decidido que o Brasil enfrentará a Rússia para tentar chegar à primeira divisão do tênis. Tomás Bellucci comemorou o fato de jogar em casa e espera que isso seja um fator decisivo para devolver uma derrota no ano passado para os russos. Mesmo assim, o paulista negou o clima de revanche e pregou respeito ao adversário. Os confrontos da Davis ocorrem entre os dias 14 e 16 de setembro. João de Souza, mais conhecido como Feijão, foi eliminado logo no jogo de estreia do ATP 250 de Houston ontem. O brasileiro foi derrotado pelo sul-africano Kevin Anderson por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-4. A primeira participação do paulista no ATP 250 de Houston se encerrou de forma pouco memorável. Fator que prejudicou o desempenho do número 99 do ranking foi o fato dele ter jogado 2 partidas da Copa Davis contra a Colômbia na semana passada. A segunda, inclusive, ocorreu ainda no domingo. Na próxima semana, Feijão disputará o Challenge de Santos, tentando defender o título. Além disso, o brasileiro ainda está na competição americana para a disputa do torneio de duplas, onde faz parceria com o argentino Horácio Zeballos, para enfrentar os norte-americanos James Blake e Sam Carey pela primeira rodada. José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, anunciou a convocação de mais 2 jogadoras para integrar o grupo de preparação para o pré-olímpico. As ponteiras Paula Pequeno e Fernanda Garay são as novidades para o treino da seleção na próxima quinta-feira em São Paulo. As 2 atletas que jogam no Vôlei Futuro já não estão mais disputando a Superliga Feminina nessa temporada, já que a equipe de Araçatuba foi eliminada pelo Unilever na última sexta-feira. Após a final da Superliga no próximo sábado entre Unilever e Solis, Zé Roberto vai realizar mais uma convocação. Após a eliminação do SESI há 2 semanas, a ponteira Sassá e a levantadora Dani Lins já haviam sido chamadas pelo comandante. A próxima competição da seleção brasileira será o pré-olímpico na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. A vaga nos Jogos Olímpicos de Londres neste ano será disputada contra Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Uruguai. O torneio será entre os dias 9 e 13 de maio. E devido aos desencontros das informações da vinda do ministro Aldo Rebelo pela Fundesp, entramos em contato via Twitter com o perfil oficial do ministro no microblog. E ele afirmou que a partir de hoje já começará a cumprir uma agenda no estado, mas que o lançamento do programa Atleta do Futuro só acontecerá na sexta pela manhã. Universitária Esportiva volta já. Dia 13 de abril no Bossa Nova e dia 28 de abril no Espaço Cultural Mamulengo, Assis Bezerra canta Gilberto Gil. Convidados: Edivaldo Nascimento, Rubens de Figueiredo, Fifi Bezerra, Dimas Bezerra, Moisés Bezerra e Ricardo Totti. Assis Bezerra canta Gilberto Gil, às 22 horas. Apoio Altec Studio e FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede.
E para começar o nosso Bola na Rede, vamos chamar ele, o melhor comentarista de futebol do estado, Flávio Meirelles. Bom dia, Neila do Rego Monteiro, muito lisonjeado com seu elogio. Bom dia, Manoele Madeira, Ricardo, que hoje tem um dia decisivo. Ontem foi dia de Libertadores no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. O Fluminense enfrentou o Boca Juniors no estádio do Engenhão e como já havia feito nos últimos jogos na Libertadores, voltou a jogar abaixo das expectativas. Só que houve uma diferença. O Fluminense estava jogando abaixo da expectativa e estava vencendo. Ontem foi surpreendido pelo Boca num jogo parecido com o que o Fluminense teve contra o Boca em La Bombonera. Atacou pouco, mas quando chegou ao ataque, fez gols, e Ricardo me lembrando aqui, sem Riquelme e tudo mais. Agora o Boca encosta no Fluminense na tabela de classificação. O Fluminense tem 12 pontos, é o segundo melhor classificado de toda essa primeira fase até o momento. O Boca tem 10 pontos, pode roubar a liderança do Fluminense na última rodada. Foi mais uma boa partida do Wellington Nem no ataque do Fluminense. O Wellington Nem está se credenciando aí para ser um dos bons nomes do Brasil nos Jogos Olímpicos, se o Mano convocar. Mas as falhas defensivas do time tricolor minaram as chances de manter a invencibilidade e manter o 100% no campeonato. Temos mais uma rodada na próxima semana. Vamos ver aí o que acontece com o Fluminense. Mas se o Fluminense está chorando, o Corinthians está rindo à toa. É um dos dois únicos times invictos no campeonato, nas Libertadores, onde teve mais uma importante vitória, a primeira fora de casa contra o Nacional do Paraguai por 3-1, consolidou a liderança do grupo 6, garantiu a classificação e agora entra exatamente nessa briga pelo primeiro lugar geral da primeira fase, que garante a esse clube, ao melhor colocado, vantagens de, por exemplo, jogar todos os jogos decisivos em casa até o final do torneio. Agora estão nessa briga pela vaga de melhor colocado da primeira fase, além de Fluminense e Corinthians, o Vélez, que joga hoje, e o Atlético Nacional da Colômbia. O Corinthians, inclusive, como eu disse, é um dos únicos invictos, e vale frisar mais uma grande partida do Paulinho para desgosto total dos adeptos do futebol moderno. O Paulinho vem jogando muito, né, gente? E o Corinthians abandonou o placar de 1-0, né? Finalmente, boa lembrança. O Corinthians ontem deu sua maior goleada no ano, talvez. Esse 3-1 aí fazia tempo que o Corinthians não fazia mais de um gol. Inclusive o Campeonato Paulista ganhou várias partidas, acho 8 partidas por 1-0. Mas se vencer por 1-0, pro Corinthians é goleada. O importante é que o time vem mantendo uma característica de jogar solidamente e de garantir vitórias. Não tem vacilado, principalmente em casa. E agora com essa vitória fora de casa dá um gás a mais pro time do Tite. Jorge Henrique voltando a marcar, o Elton fazendo gols, o Emerson fazendo gols. Vamos ver, o Corinthians está a despeito de toda a sua pouca tradição na Libertadores. O time nunca foi campeão, é um clube centenário. Nesse ano parece que as coisas estão... O horizonte sorri mais bonito pro Corinthians. O Corinthians tem time, Flávio, para, por exemplo, levar até o final e enfrentar todos os outros adversários de igual para igual nessa Libertadores? Essa Libertadores ela tá bem, como é que o pessoal diz, bem cascuda, né? E o Corinthians é um time que tem a fama de amarelar em momentos decisivos, no mata-mata da Libertadores. Ele já havia feito isso, já tinha sido muito bem na fase de grupos, como está sendo agora, mas quando chegou em fases decisivas, caiu para adversários nem tão fortes. Esse time me parece muito maduro. É um time que não se abala quando sofre gols, é um time que psicologicamente o time parece muito forte. Então isso pode ser uma vantagem. Só que poucos jogadores desses que estão no elenco do Corinthians disputaram fases decisivas e cascudas de Libertadores. Então pode ser que daqui para umas quartas de final, para uma oitava, já
se chegar numa semifinal, pode ser que o time sinta um pouquinho. Mas o time é bom, o Tite tem feito um grande trabalho, não é o futebol que encanta, não é o futebol que, pô, hoje é domingo, vou sentar no sofá e assistir o Corinthians jogar. Não, é um futebol chato, pragmático, ao melhor estilo Parreira, pragmatismo, vencer por 1-0 é goleada. E a gente vai falar um pouquinho também de futebol piauiense, campeonato piauiense cada vez mais próximo. Temos muitas novidades, hein? Novidades a balde. Ontem o Flamengo anunciou a contratação. Era uma informação que a gente já tinha, mas se for pedir para não ser divulgado. O Flamengo anunciou a contratação do Jorginho Paulista como a sua grande contratação para a temporada 2012. Aí você pergunta, quem é o Jorginho Paulista? O Jorginho Paulista tem 32 anos, fez 32 anos agora em fevereiro. Ele foi revelado pelo Palmeiras, as categorias de base do Palmeiras. Foi campeão mundial sub-20 pela seleção brasileira em 1997, com aquele time que tinha o Fábio Pinto, atacante internacional, tinha Ronaldinho Gaúcho despontando pro futebol mundial, tinha o Matusalém, que hoje joga na Lazio, o Fábio, que hoje é goleiro do Cruzeiro, enfim, foi campeão. Depois de 97, ele saiu muito cedo pro futebol europeu, jogou na Udinese, jogou no PSV, e emprestado pela Udinese, veio parar no Vasco em 2000. Foi onde teve o melhor momento da sua fase, aliás, a melhor carreira da sua vida, foi campeão da Copa João Avelange. Melhor só fase bate da sua quem carreira. erra, Flávio. Só bate quem erra, amigo. Clássico é clássico e vice-versa, hein? O negócio aqui tá pegado. Pois o Jorginho Paulista no Vasco viveu o melhor momento da sua carreira. Foi campeão da Copa João Avelange, que foi o Brasileirão daquele ano, e campeão da Copa Mercosul, em cima do Palmeiras, naquela virada antológica que os vascaínos até hoje se vangloriam. Depois da saída dele do Vasco em 2001, o Jorginho passou por nada menos que 14 clubes. Ou seja, nos últimos 10 anos foram 14 clubes, e nos últimos clubes tem jogado muito pouco ou quase nada. Ele chega ao Flamengo depois de uma passagem pelo Marcílio Dias, que durou pouco mais de um mês, e onde ele fez apenas uma partida. Vai ser o novo Jardel, Flávio? Ontem, quando eu tava redigindo a matéria, eu fiquei pensando, o Flamengo tem disso. E o Jardel, ele entrou em campo, fez gols e tal, mas a participação do Jardel no futebol do Flamengo foi bizarra. Ele foi um sanduíche o jogo inteiro. Sanduíche, a comissão técnica do Palmeiras sente falta do Jardel, ninguém mais pede sanduíche por lá. Mas o Jardel, se você parar para pensar o ponto de vista do marketing, ele trouxe um retorno bem maior para o Flamengo do que o Jorginho Paulista pode trazer. Não acompanho o Jorginho Paulista há um bom tempo, porque ele saiu um pouquinho mesmo do cenário e tal, mas a julgar pelo que a gente sabe, não parece ser uma contratação bombástica para trazer torcida pro estádio, como o Jean que eu falou, que é o presidente do Flamengo. Mas vamos esperar, vai que o Jorginho volta, encontra a sua felicidade de jogar bola aqui no Flamengo, pode se tornar um jogador decisivo. É um cara com caixa, com experiência, futebol italiano, futebol holandês, futebol brasileiro, 3 das melhores escolas de futebol do mundo. Então, pode ser que ele se dê bem aqui no Flamengo. O Flamengo, inclusive, anunciou hoje mais 2 contratações. É o Luiz Henrique, da base do Ceará, um garoto de 19 anos, e o volante da Silva. Mas não é só o Flamengo que está contratando. O River, que ainda monta o seu elenco, que teve sua estreia adiada no Campeonato Piauiense, anunciou novas contratações ontem. Além do Jadeilson, Jair, Crislan e Rafael, que a gente já tinha anunciado aqui, o Tricolor fechou com o Didi, ex-jogador do Comercial, meio-campista, foi dispensado do Comercial, e anunciou também a contratação, a volta, o retorno de Jorginho, lateral direito, que passou pelo clube em 2009 e 2010. Flávio, vendo vários jogadores do Comercial saindo para ir pro River, Flamengo e todo. O Comercial tem time? Falei com o Polozzi antes de ontem e falei com o Marco Guilherme, que é o diretor financeiro. Eles disseram, aliás, quando o time foi desclassificado da Copa do Brasil, eles disseram que não ia haver uma reformulação.
Mas na verdade isso aconteceu. Muitos jogadores saíram. O Vantuí, por exemplo, saiu, foi dispensado pela diretoria. O Didi que saiu, o Alisson deve sair. Saiu o Vitor Hugo, que acertou com o River. Saiu o Didi, bom volante, que acertou com o River. Mas chegaram muitos jogadores também. Chegou o Douglas, que é um meia atacante, veio do futebol pernambucano, que é um cara de quem o Polozzi espera muito. Chegou o Pacheco, atacante também, com experiência no futebol nordestino. Chegaram muitas peças, desculpa. E chegou... O que é que está acontecendo, Flávio? São muitas pernas, muitos jogadores em campo, Emanuele. Você me deixou completar. E chegou muita gente e conta com o retorno do Barata, que tinha acertado sua ida pro Parnaíba, mas que houve um bololô lá, ele voltou. E já tem o Tony treinando lá, era outro jogador que tinha acertado com o Parnaíba e que acabou voltando pro Comercial. E o Zé Rodrigues, o artilheiro do campeonato de 2010, se apresentou ao Comercial e é o novo e principal jogador do Comercial pro campeonato piauiense. É isso. Não vamos esquecer que hoje tem o lançamento oficial do Campeonato Piauiense. Acontece no auditório do QCG, do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar. Hoje o negócio é complicado, hein? A partir das 19h30, onde vai ser eleita a musa do Campeonato Piauiense. Estaremos lá contemplando essas belezas. Lembrando que o lançamento é só às 7h30, mas o dia hoje de palestras lá no auditório, viu, Exatamente. gente? Quem quiser participar... Uma programação vasta aí, que inclusive vem desde a terça-feira. Na terça-feira teve reunião com a torcida, na quarta eles visitaram os estádios do interior, as sedes que receberam jogos do Campeonato Piauiense. Tô bem ansioso para esse Campeonato Piauiense. Não sei qual é a expectativa de vocês, mas eu já tô ansioso para esse primeiro jogo em Piripiri, Comercial e 4 de julho. Tô esperando muito desse campeonato. Parece que antes do campeonato começar tá parecendo que vai ser muito legal. Vamos ver se ele continua legal quando a bola rolar. Só lembrando, Flávio, a apresentação do Jorginho Paulista é... na sede do Flamengo, hoje à tarde, às 15 horas. Muito obrigada, Flávio. Vamos voltar aqui ao Bola na Rede, as notícias do futebol. E o ex-goleiro Marcos será homenageado pelo Comitê Paulista da Copa do Mundo de 2014 amanhã. O ídolo de Palmeiras e Seleção Brasileira vai receber o prêmio Secopa, que será dado a personalidades do futebol que fizeram história no futebol paulista e brasileiro. Marcos foi campeão do mundo em 2002 com a seleção e a cerimônia ocorre na sede da Prefeitura de São Paulo. Além de Marcos, outros 3 nomes serão lembrados. Nenhum jogador. O jornalista Orlando Duarte, o documentarista Primo Carbonari e o empresário Paulo Machado de Carvalho. Os 2 últimos com homenagens póstumas. O evento também terá a presença do secretário especial da Copa, Gilmar Tadeu Ribeiro Alves. O ex-técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, de 80 anos, foi indicado para ser vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, referente à região Sudeste. A indicação foi feita pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O cargo para o qual Zagallo foi convidado está vago desde que Ricardo Teixeira deixou a presidência da Confederação. José Maria Marinho, então vice, assumiu o comando da entidade. Apesar da indicação, não é garantido que Zagallo vá ser o vice-presidente da entidade para a região Sudeste. O nome do ex-técnico precisa ser aprovado pelas federações que compõem a região. Na divisão da CBF, apenas Rio e São Paulo compõem esta região. Marco Polo Del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol, é o preferido de seu estado. A indicação de Zagallo pode ser uma tática da FERJ para ganhar força na CBF e impedir que Del Nero seja o vice-presidente mais velho da entidade e possa assumir o cargo numa eventual saída de Marinho. O atual presidente da CBF tem 79 anos e assumiu o cargo por ser o vice mais velho na renúncia de Teixeira. A indicação do vice da região Sudeste é historicamente dividida entre as federações Carioca e Paulista, sendo que a última, em 2007, ficou a cargo da FPF, que indicou na ocasião justamente Marinho. Zagallo participou pela última vez em algum cargo da CBF em 2006, quando foi coordenador técnico do então técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, no Mundial do mesmo ano na Alemanha. Depois disso, foi dispensado pela entidade quando Dunga assumiu o comando técnico do time.
E depois de não jogar durante o mês de março, a seleção brasileira caiu uma posição no ranking da FIFA e aparece na 6ª colocação. Em fevereiro, a vitória dos comandados de Mano Menezes sobre a Bósnia por 2-1 no primeiro compromisso de 2012 rendeu ao Brasil 2 posições na lista, pulando de 7º para 5º. Porém, em abril, a seleção brasileira foi novamente superada por Portugal. A liderança continua com a Espanha. Já a Alemanha ganhou uma posição e ocupa a 2ª colocação, enquanto a seleção uruguaia aparece pela primeira vez no pódio do ranking em 3º lugar. A Holanda, que ocupava a vice-liderança da lista em março, caiu 2 posições e agora aparece na 4ª colocação. A Argentina também perdeu postos e caiu do 8º para o 10º lugar. Os próximos compromissos da seleção brasileira serão somente no mês de maio. A equipe de Mano enfrenta a Dinamarca dia 26 e os Estados Unidos no dia 30 do mesmo mês. No começo de junho, a seleção brasileira já tem outros 2 adversários definidos. A equipe verde e amarela encara o México dia 3 e a rival Argentina no dia 9. As 2 partidas serão disputadas nos Estados Unidos. Melhor perder pontos sem jogar do que perder o que ainda lhe resta de boa imagem jogando mal. Confira os jogos que aconteceram ontem. Pela Libertadores, os outros jogos da Libertadores no grupo 7, o Vélez derrotou o Chivas por 2-0. O Vélez é o primeiro do grupo com 12 pontos e o Chivas é o último com 4. Na Copa do Brasil, o Grêmio venceu o Ipatinga por 3-0 e já se garantiu na próxima fase da competição. O Coritiba derrotou em casa o Asa por 3-0 e também se classificou para a próxima fase. E o Atlético Mineiro goleou por 5-0 o Peñarol do Amazonas e não precisou do jogo de volta para se classificar para a próxima etapa da competição. Já o ABC e Vitória ficaram no 1-1. O próximo confronto entre os times é no dia 18. O Vitória joga em casa. E no 1-1 também ficou o jogo entre Cruzeiro e Chapecoense. A decisão só vai acontecer no segundo jogo, marcado também para o dia 18. E o Goiás derrotou o América Mineiro por 4-3 e também é mais um classificado para a próxima fase. O São Paulo também goleou, venceu o Bahia de Feira por 5-2. E eliminou o jogo de volta, garantindo a vaga na próxima fase. E o Sport foi eliminado pelo Paysandu do Pará por 4-1, jogando na Ilha do Retiro. O Paysandu enfrenta o Coritiba nas 8ª de finais. No italiano, Catania foi derrotado pelo Lecce por 2-1. Fiorentina e Palermo ficaram no 0-0. Gênua e Cesena também empataram, só que no 1-1. E o Inter de Milão venceu o Siena por 2-1. A Juventus também derrotou a Lazio pelo mesmo placar de 2-1. Já o Napoli perdeu por 3-1 para o Atalanta. O Parma derrotou o Novara por 2-0. E a Roma finalmente venceu e derrotou o Udinese por 3-1. No espanhol, Granada e Atlético Bilbao ficaram no 2-2. Já o Sport Neguirón venceu o Levante por 3-2. O Atlético de Madrid perdeu para o Real Madrid por 4-1. E o Valência também venceu pelo mesmo placar de 4-1, Raio Vallecano. No francês, o Montpellier venceu o Olympique por 3-1. No alemão, o Hoffenheim venceu por 4-0 o Hamburgo. O Bayer Leverkusen venceu o Kaiserslautern por 3-1 e o Nuremberg venceu o Schalke 04 por 4-1. Já o Hannover derrotou o Wolfsburg por 2-0 e o Borussia Dortmund venceu o clássico com o Bayern de Munique por 1-0. No inglês, o Manchester City derrotou o West Bromwich por 4-0. Queen's Park Rangers venceu o Swansea City por 3-0. O Wigan, lanterna da competição, derrotou o Manchester United por 1-0. E o Arsenal derrotou o Wolverhampton por 3-0. E hoje tem rodadas. Pela Libertadores, o Flamengo enfrenta o Lanús às 19h30. E o Olímpia do Paraguai joga com o Emelec no mesmo horário às 19h30. O Alianza Lima recebe o Libertad às 21h50. E o Vasco enfrenta o Nacional do Uruguai às 21h50. No espanhol, o Vila Real recebe o Málaga às 15 horas e o Racing Santander joga com o Mallorca às 16 horas. Ainda tem jogo às 16 horas, o Sevilha recebe o Zaragoza. No italiano, o Bologna enfrenta o Cagliari às 15h45. Cagliari, o Flávio tá aqui tendo afrouxos, ele tá nervoso no estúdio porque a gente não tá acertando alguns nomes. O jogo de Sevilha e Zaragoza é às 17 horas e não às 16. Pela Copa do Brasil, às 19h30, o Atlético Paranaense recebe o Criciúma e a Portuguesa joga com o Juventude. Já às 20h30 tem jogo entre Fortaleza e Náutico. De Universitário Esportiva, volta já.
Dia 21 de abril tem a inauguração da Tenda Alternativa com Reggae na Tenda. Espaço onde funcionou Raízes. Reggae na Tenda com as bandas Rega Planta, Espírito Livre e Coxá. Participação dos DJs André Lima e Master Hole, tocando muito Reggae Roots. É a inauguração da Tenda Alternativa no espaço onde funcionou Raízes. Dia 21 de abril às 22 horas. Informações 9914-6495. Apoio FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Eu tenho um recado para dar agora. Exatamente, como eu falei um pouquinho mais cedo, hoje tem o lançamento oficial do Campeonato Piauiense e vai ter também o desfile e a escolha da musa do campeonato. A nossa querida produtora Naira Veloso, Naira Macedo, não está aqui porque ela está passando um dia de beleza e ela vai concorrer, então a gente conta com a presença de vocês lá para prestigiar a nossa linda amiga produtora queridíssima. Gente, isso é mentira. O Flávio tá querendo ser demitido no ar pela produtora via telefone. Só não vai ser demitido no ar porque ela não está aqui. Um beijo, Nairinha, viu? Nairinha sempre nos nossos corações aí. Mas Flávio, vamos falar de coisa séria, Flávio. Vamos falar da Libertadores hoje. Vamos falar da situação do time do Flamengo, porque o Ricardo está esperando isso. Hoje o Flamengo joga a sua vida nesse primeiro semestre. É o jogo mais importante do ano até agora para o Flamengo. Precisa vencer o Lanús e o jogo vai ser complicado. O Joel falou, né, conversando sobre o jogo, sobre essa última passagem dele pelo Flamengo. Perguntaram se ele achava que o trabalho que ele estava fazendo era bem feito. Acho que ele foi até sincero, mas ainda faltou um pouquinho. Ele falou que do caminho que ele quer trilhar pelo Flamengo agora, ele só percorreu 30% ou 40%. Eu acho que ele fez menos do que isso. A campanha, o fato de não ter chegado à final do primeiro turno do Campeonato Carioca e o fato do time estar numa situação complicada na Libertadores diz um pouco sobre isso. Mas o time hoje tem capacidade, vai jogar em casa, vamos ver se a torcida finalmente vai lotar o Engenhão, coisa que praticamente nunca aconteceu. Meu Deus do céu, o Engenhão parece que tem um jumento, um trator, um cachorro morto enterrado ali. É pela distância e pela localidade. Engenhão realmente fica um local muito perigoso, rodeado de favelas e o pessoal tem receio em ir à noite para os jogos lá. Tem aqui uma frase muito, muito legal do Joel Santana, que ele falou recentemente, que diz o seguinte: o mundo do futebol é assim, muda numa rapidez muito rápida. Papai Joel sempre aí surpreendendo a gente com suas frases de efeito, e olha que ele nem falou em inglês, que é a sua especialidade. E o Flávio hoje deu provas de que está aprendendo muito bem com o Papai Joel, né? Com muitas pernas em campo. E o outro... Mas se você parar pra pensar, toda vez que há uma partida de futebol, são várias pernas em campo, pessoal. São 22 jogadores, 44 pernas. Se você levar em conta que tem banco de reservas, comissão técnica, torcida... Flávio, você tem que prestar atenção no jogo, na técnica do jogo, na qualidade, não nas pernas. Você presta atenção nas pernas dos jogadores, Flávio Meirelles? Sempre. Você sabe como é, né? Atletas, sabe como é, né? Não. Quer dizer, eu sei. Eu não sei se você sabe, Flávio Meirelles, mas vamos lá, vamos continuar. O Vasco também joga hoje, Flávio. O Vasco já tá classificado, tá tranquilo na Libertadores. O principal foco do Vasco nesse momento, pelo simples fato de já estar classificado na Libertadores, é o Campeonato Carioca. Então vamos ver o que sai desse time do Vasco. É bom vencer para garantir a primeira colocação e garantir a possibilidade de decidir dentro de casa nas próximas fases da competição. Mas o Vasco é um bom time, mas tem se mostrado muito instável nos últimos jogos. Não dá para prever que o Vasco vai vencer, ou que o Vasco vai golear, ou que o Vasco vai ser goleado. Tem sido um time que ele alterna muito, sabe? Complicado. Vamos ver aí o que o Cristóvão, que inclusive tá com a batata queimando, assando o Diabo. A torcida do Vasco não suporta mais o Cristóvão, porque o Cristóvão tem armado de forma equivocada o Vasco em muitas partidas, como foi o jogo contra o Flamengo, que ele meteu 3 atacantes e 3 volantes e ninguém armava o jogo.
E essa derrota de ontem do Manchester United pro Wigan, o que foi aquilo? Manchester que estava líder, tinha que se manter líder para não deixar o City, que estava com um pontinho atrás e perdeu pro Wigan. O Wigan é um time muito, muito sensacional. Mauro César Pereira, comentarista dos canais ESPN, ele falou: o Wigan não tem uma grande torcida, não lota estádio, nunca briga por competições europeias, está perto de ser classificado, mas ele tem um borogodó. Ele tá sempre chateando, sempre sendo decisivo no campeonato. Embora esteja brigando para não cair, o Wigan conta com um trabalho muito bom do espanhol Roberto Martínez, que foi jogador da equipe, é um técnico muito jovem, e que com pouquíssimos recursos vai mantendo o time aí nessa briga louca contra o descenso. Mas ano passado, no campeonato passado, já aprontou contra os grandes e agora repete. E com a vitória do Manchester City no jogo de ontem, nós temos novamente um campeonato na Inglaterra. O Manchester estava com 8 pontos de diferença, agora essa diferença diminuiu para 5 e temos o clássico de Manchester ainda para ser disputado. Pode cair para 2, um futuro tropeço do Manchester e uma vitória do Manchester City. O campeonato já muda de cara novamente. E outra coisa a se destacar na Inglaterra, que recuperação do Arsenal. Depois de um início de temporada muito ruim, mas muito ruim mesmo, o time tem jogado muito bem os últimos jogos, comandado por um excelente, excepcional, monstruoso Rob Van Persie. Vai crescendo, é o terceiro colocado, parece não vacilar mais a ponto de perder a terceira colocação, até porque o Tottenham tem vacilado demais e o Chelsea está muito instável. Parece que são 3 vagas aí decididas já para a Liga dos Campeões. Fica essa quarta vaga entre Tottenham, Chelsea e o Newcastle, que tem Pape Cissé, o monstro senegalês, goleador. Voltamos à briga também no Campeonato Espanhol. Temos um campeonato na Espanha também, amigo. Real Madrid que estava 10 pontos na frente do Barcelona, agora diminuindo, o Barcelona indo pra cima e o Real Madrid. O que tá acontecendo, Flávio? Futebol, cara. Das coisas, das invenções do homem, a mais sensacional de todos é o futebol. Vamos ter o Super Clássico daqui a uma semana e meia, mais ou menos, dia 21 de abril. E a expectativa o maior possível. Na Espanha, não, se eu pudesse. Aliás, eu acho que a gente tem que preparar os passaportes pra gente viajar e acompanhar essa partida pelo Universitário Esportivo. Patrocinadores, por favor, vocês podem se dirigir aqui à porta da rádio FM Universitária, viu? Pra bancar a viagem. Se as Flavetes quiserem ajudar a gente também, é só vir. Do jeito que eu abro o coração pra vocês, eu abro também o bolso, viu? Mas aí, nessa questão... Flávio, vamos falar sério, Flávio. Para com isso. O Mourinho, Flávio, o Mourinho tá se descabelando. O Mourinho pode cair nessa brincadeira aí. O Mourinho já deu declarações de que sairia, já deu declarações que permaneceria. Então, até o fim da temporada, ainda vai haver muita especulação, até porque o Mourinho é sempre um treinador muito cotado por todas as outras equipes. E tem muitas equipes que estão sem técnico ou vão ficar sem técnico. É o caso da Inter de Milão, é o caso do Chelsea, que tá com o Roberto Di Matteo. Pode ser o caso do Barcelona, se o Pep Guardiola não renovar, vai que, né? Nossa. Mas eu ainda acho muito difícil o Real Madrid perder esse título, embora a tabela do Real Madrid seja bem complicada. Mas o time pode crescer nesse momento final, o Mourinho não toleraria o time perder um título depois de ter conseguido uma distância tão grande do Barcelona. E o time ainda tem também, vai se dividir entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões. Pode ser que haja um desgaste, reta final de temporada, sempre há desgaste, pode estourar algum jogador. Você já imaginou se estoura um jogador como o Cristiano Ronaldo? Você mina as forças de um... Embora o elenco do Real Madrid seja fantástico, mas sem o Cristiano Ronaldo, você mina as forças da equipe. Mas eu ainda acredito no título do Real Madrid, mas torço para que o campeonato continue emocionante até a última rodada. Bom, quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, ligue para o telefone 32 37 16 19. 32 37 16 19.
ou contato direto com o nosso programa Universitário Esportiva pode ser feito também pelo nosso e-mail, universitarioesportiva@hotmail.com. universitarioesportiva@hotmail.com. E infelizmente o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com comentários do excelentíssimo senhor Flávio Meirelles. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã a Universitária Esportiva está de volta, então sintonizem às 11h30 na FM Universitária 96,7. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação. Atenção, emissoras. Em 5 segundos, Repórter Nacional.